pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar do final de Hora do Medo, entendeu? Essa série ela terminou há mais ou menos tipo uns 9 meses, não sei, por aí. E aí eu pensei em três finais possíveis. E bem, dois deles são um pouco, talvez até quatro finais, sei lá. Eu pensei em vários finais, mas dois deles pode ser um pouco sombrio, né? Então, vamos lá. O primeiro final seria o seguinte. É, só pra retomar aqui o que aconteceu na série. No final de Hora do Medo, o Cole ele pega, né? E consegue fugir do Herobrine e ir pra dimensão dele. E aí as almas são libertadas. Mas tem um final mais. Tem dois finais sombrios e um final feliz. Que eu gostaria de falar aqui pra vocês. E esse final feliz não é tão feliz assim, mas ok. Depois eu mudo a história. O primeiro final que eu vou falar aqui seria se o Herobrine tivesse vencido. Então, pensa só. Pra isso acontecer, a gente teria que, por exemplo, ele ter conseguido o décimo sacrifício e enfim, né? Nesse final, o que aconteceria? O Herobrine, ele se libertaria e ele libertaria as outras entidades. E aí o Cole morreria e aí o Herobrine, ele decidiria que tá na hora de destruir a outra dimensão. Então, ele, antes de destruir, ele resolve brincar um pouco com aquela dimensão, né? Com a outra dimensão. E ele, enfim, ele envia os. Ah, esqueci o nome. Os seres, né? Que ele criou, entendeu? E aí ele brinca e destrói tudo. E aí a gente nunca mais veria o Cole. E as almas não seriam, né? Libertadas. E ficariam sobre o comando do Herobrine, entendeu? Esse seria o final triste, né? O, o segundo final seria tipo. Ah, eu vou falar o final feliz, né? Final feliz, mais ou menos. Não, vamos falar o final sombrio mesmo. Vamos falar outro final sombrio. O outro final sombrio seria você perceber que, na verdade, até esse final feliz foi manipulado pelo Herobrine. E que aquele Herobrine, na verdade, seria um falso Herobrine. Entendeu? Seria um Herobrine. Ai, como é que eu posso falar? Seria um clone do Herobrine, entendeu? Porque o verdadeiro Herobrine, ele nunca apareceu pra. Como é que fala? Pra ir lá. E ele sabia que podia dar tudo errado. Então ele criou um clone e ele manipulou o. O Cole, entendeu? E aí, no final, né? O Herobrine Como é que fala? O Herobrine. Ah, esqueci o nome, peraí. O Herobrine original, ele volta com tudo, né? E, enfim, ele finge que tá tudo bem, que esse é o final feliz, entendeu? Na verdade, não finge, ele controla o final, certo? Ele, eles faz o Cole ter a esperança de tipo assim, ah, tudo acabou finalmente, tamo livre, não sei o que. E aí no final, mano, o Herobrine, mano, ele ele dá a esperança pro Cole só pra depois tirar, entendeu? Aí ele percebe que ele tá no mundo ainda, tipo, que o Herobrine criou e etc. Porque aquele era um falso Herobrine e esse e aquele enfim, o Herobrine original tava solto por aí esse tempo todo. Correto? Bom, agora vamos falar do terceiro final, que é o terceiro final feliz, né?
O que seria pra mim um final feliz? Bom, eu já contei um pouco das almas que foram libertadas e eu acredito que sim, foi um final feliz. Mas poderia ser mais feliz ainda, entendeu? E como seria esse final? Esse final, esse final não seria bem um final, tá? Mas seria legal de acompanhar. Seria assim, o Cole, né? Ele volta para a dimensão dele e aí ele voltou para a dimensão dele. E o Cole, ele começa a entrar meio que em depressão ali, porque, pô, ele perdeu os amigos dele, não sei o quê. Só que ele resolve, tipo, voltar no tempo, ter uma forma de voltar no tempo pra recuperar seus amigos, entendeu? E aí, mano, seria uma aventura e tanto, né? Já pensou, Cole, como é que fala? O Cole do futuro, ou o Cole recente, sei lá, voltando no tempo pra salvar os amigos dele, seria interessante, né? Então, o que que aconteceria nesses três finais? É... Enfim, perdão, nesses três finais não. Nesse terceiro final. O Cole, ele ia tentar de todas as formas voltar no tempo, né? E aí ele finalmente ia voltar no tempo, só que de uma forma diferente. Ele ia encontrar uma espécie de Deus do Tempo que sempre controlou tudo, né? E esse Deus do Tempo resolveria ajudar o Cole, né? Só que, enfim, depois ele ia cobrar alguma coisa do Cole. E essa coisa a gente não saberia o que é. Mas podia ser qualquer coisa, talvez uma moeda. Não, uma moeda não, mas tipo, algo valioso pro Cole, entendeu? Algo valioso pro Cole que, enfim, talvez a casa, talvez qualquer coisa. Mas enfim, aí o Deus do Tempo vai lá, ajuda o Cole. E aí, mano, ele resolve, enfim, salvar todos os amigos dele. Então ele volta pra Hora do Medo 1, Hora do Medo 2, Hora do Medo 3, né? Enfim, pra todas essas épocas. E aí ele vai salvando os amigos dele. E aí, mano, ele traz os amigos dele como é que fala? Lembrei, pro presente, né? Ele traz os amigos dele pro presente. E aí ele traz os amigos dele pro presente. Só que acontece um problema, né? Tipo, um problema entre aspas. Porque ele criou uma linha. Como é que fala? Tipo, umas duas ou três linhas de tempo, sei lá. Onde o Herobrine ainda tá vivo porque não aconteceu o final do... Como é que fala? Não aconteceu aquele final, entendeu? Onde o Herobrine é pego pelas outras almas, né? Que se foram libertas, né? E, bem, na outra linha do tempo, o Herobrine, ele decide... Enfim, ele fica indo atrás deles. Só que, bem... Como é que eu posso falar? Só que, bem, aí os amigos dele meio que morrem em outras linhas do tempo. Só que meio que, tipo, sei lá, é meio que um ponto fixo, entendeu? Eliminou, mas eles voltam, não sei, é tipo T-Flash, entendeu? Beleza. Aí, né, nessas outras linhas do tempo, o Herobrine tá lá, eliminando, etc. E aí ele tem que descobrir, o Herobrine vai descobrir depois que aquelas linhas do tempo são, como é que fala? Variáveis, né? Versões da linha do tempo original, né? Isso não é a linha do tempo original. Mas beleza. Aí depois que o Herobrine descobre, ele vai tentar acabar com eles e não vai conseguir. Por quê? Porque, enfim, o Deus do Tempo, ele teve um carinho muito grande com o Cole, né? E por ele ter dado aquela coisa preciosa lá uma coisa valiosa, né? Enfim, o Cole ia perder uma coisa valiosa pra, né? Como é que fala?
pra... Ai, esqueci o nome. Pra ter essa chance de voltar no tempo. Aí beleza. Aí o Deus do Tempo, ele tem um carinho muito grande pelo Paul. E aí ele também, não só pelo carinho, né, que ele adquire ali, mas também porque se o Herobrine conseguir o que ele quer, ele vai destruir tudo, né? E o que levaria a gente pro primeiro final, né, que foi triste pra caramba, né? Enfim, aí o Deus do Tempo resolve que é, ele vai, enfim, pedir o Herobrine e o próprio Deus do Tempo elimina o Herobrine. E aí, finalmente, criamos assim a linha do tempo original entre aspas, onde o Cole, né, onde o Cole ele voltou no tempo, salvou todos os amigos dele e teve um final feliz, entendeu? Mas enfim, eu queria saber da opinião de vocês, né? O que vocês acham desses finais? Talvez tenha até um quarto final. Um final possível seria também, por exemplo, é... Por exemplo, só que só que aí seria outro final sombrio, entendeu? É... Tivemos três finais, né? Eu não sei se eu falo um quarto final, mas seria tipo o, o, o quarto final seria tipo assim, o Deus do Tempo ser tudo. Ah, lembrei do quarto final. O quarto final poderia ser tipo assim, o Deus do Tempo, né? Como é que fala? O Deus do Tempo, ele ser, na verdade, né? O Herobrine disfarçado. Só que aí, né? Enfim, aí o Herobrine, ele seria o Herobrine disfarçado. E aí ele brinca com o Cole, entendeu? É uma coisa que o Herobrine gosta de fazer, tipo, dar esperanças para as pessoas e depois tirar, né? E aí ele faz o Cole acreditar que os amigos dele estão salvos, pra no final revelar isso e deixar o Cole completamente quebrado, entendeu? Mas, enfim, dentro desses quatro finais ou três, enfim, né? Dentro desses três finais, é claro que eu prefiro o final feliz. Por quê? Eu prefiro o final feliz. Porque assim, o primeiro final é o. É o. Como é que fala? Esqueci o nome. Ah, o primeiro final é o Herobrine vencendo. E eu não. E aí não ia ter muita graça, porque aí não ia ser, sei lá, cara, ia ser destruído, sabe? Tipo, a esperança. Porque pensa comigo, o Herobrine vai lá, destrói tudo, e aí você não vê mais, tipo, o Reverso, o Stan, o Gui, né? O Pedro, né? Enfim. E. Enfim. Beleza. É um final assim sombrio assim, né? Enfim. Aí o segundo final é você, se eu não me engano, assim, o segundo final é você descobrir que o Herobrine não era aquele Herobrine não era o Herobrine verdadeiro e que o verdadeiro Herobrine só tinha usado um clone, né? Enfim, eu sei lá, é complicado, né? Porque também arruina as esperanças, né? E o quarto é aquele do Herobrine quebrando as esperanças de novo, né? Enfim, aí o segundo final, o Herobrine, enfim, você sabe, né? O Herobrine, ele. Como é que fala? Ele não é. Esqueci se. Não é bem um verdadeiro. O Herobrine, ele. É. Ó, no primeiro final, não. O Herobrine vence. Ah, sim. E no segundo final não era o Herobrine verdadeiro, entendeu? Ele tava brincando ali com eles e. Enfim. No fundo, o Herobrine ficou vivo. Mas bem, então. Esses três finais, né? Até o do Deus do Tempo, seu Herobrine, né? São muito tristes, porque, tipo, eles arruinam a esperança, né? De sei lá, da gente ver o Stan, o Gui, enfim, a galera inteira ali, né? E eu prefiro o terceiro final,
né? Embora as pessoas podem falar assim, ah, mas ué, você tá preferindo o seu final do que o final da série. Não, é que assim, eu gostei do final da série, só que eu acho que se a gente fizesse finais alternativos, eu tô falando assim, se a gente fizesse finais alternativos da série do Cole, a gente teria. A gente teria um. Como é que fala? A gente teria um. Perdão. Se a gente fizesse finais alternativos da série do Cole, e enfim, foram 4 finais. Dentre esses 4, eu prefiro o final feliz, entendeu? Dentre esses 4, acho que é o terceiro ou quarto final, não sei. Enfim, eu prefiro o final feliz, entendeu? Que é o terceiro final ou quarto final. Por quê? Porque dentre esses 3 aqui que eu falei, o quarto, perdão, o terceiro é o mais feliz, né? Enfim, não sei vocês o que vocês acham. Mas é isso, né? Eu acho que eu acho bacana assim, sabe? Tipo assim, já pensou? Ó, já pensou o Cole voltando na linha do tempo e salvando cada amigo dele, entendeu? Se bem que ia ferrar tudo, mas ferrar as outras linhas do tempo, sei lá, né? Ia criar uma nova linha do tempo. Mas seria maneiro, entendeu? Aí no final, desde o tempo, era o Brian lutando, enfim. Seria top, entendeu? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, entendeu? Se vocês, por exemplo, assim, se tivesse um final alternativo, vai. Entre. No caso, perdão. Entre esses. Se eu tivesse esses. Entre esses 4 finais alternativos aqui, né? Se tivesse esses 4 finais alternativos, quais que vocês escolheriam? O final sombrio 2, né? Porque e o final. O final sombrio 2, o final sombrio. O final sombrio 1, o final sombrio 2. Ou o final feliz, né? 3. Ou o. Perdão. O final sombrio 1, o final sombrio 2. O final feliz 3, né? Que é o final feliz 3 é o que eu mais gosto. Ou 4, né? Que também é um final sombrio, né? Enfim, eu quero saber aí o que vocês acham. Ou vocês preferem de fato como a série. Como é que fala? Como a série foi. Como a série terminou, entendeu? Assim, eu também gostei da. Como eu falei, eu gostei da série, entendeu? E o final também, porque foi emocionante ver cada pessoa, cada personagem ali, né? Mas eu falo assim, se tivesse um final. Tipo, 4 finais, assim, né? Igual eu citei aí, os 4 finais são. Os 3 finais sombrios e um final feliz, né? Qual vocês preferiam, entendeu? Qual vocês preferem, entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui o que vocês acham desses finais. E se vocês. É... E se vocês curtiram o final da série, porque eu também curti, né? E o que vocês acham desses finais, beleza? Tamo junto.